Olá, amados, olá, meus amigos. Deus abençoe você grandemente, que nós possamos nesse momento emprestar nossos ouvidos, nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Queridos, algumas teologias, algumas doutrinas que algumas igrejas têm pregado por aí, afirmam que a vida do crente é sua vitória, é sua bênção. Mas contudo, irmãos, a situação à nossa volta nem sempre é das melhores. Todos nós, crentes ou não crentes, passamos por momentos de escassez material e até mesmo tempos de escassez espiritual. São desertos que nós passamos na nossa vida. Mas o Senhor nosso Deus não está limitado pela circunstância. Mesmo em tempos de escassez, o Senhor nosso Deus age em favor dos seus servos. Mas vejamos o que a palavra nos diz nessa noite a esse respeito. Abramos nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 38 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Glória a Deus. Então, nesse texto aqui, nesta passagem que nós lemos, nós vemos claramente que o poder de Deus se manifesta mesmo em tempos de escassez, mesmo em tempos de aridez. E escassez essa, nesse contexto, que foi causada pelo pecado de Israel em abandonar ao Senhor e servir as divindades dos cananeus, quebrando assim a aliança com ele. A palavra do Senhor deixa claro que se Israel fosse desobediente e abandonasse a aliança com Deus, estaria debaixo de maldição. Deuteronômio 28, versículos de 15 a 19 diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão malditos na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoadas, os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas de sua terra, os bezerros, os cordeiros dos seus rebanhos, vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. Então nós podemos afirmar que esse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar 3 tipos de escassez. E o primeiro tipo de escassez é a escassez do alimento. O texto aqui vai deixar claro que aqueles dias em que o profeta Eliseu viveu eram dias de grande fome, de grande falta de alimento. Em 2 Reis, versículo 1 diz: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que havia ressuscitado. Saia do país com a sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou que a fome nesta terra durará 7 anos. Diferente de Elias, que era um profeta solitário, Eliseu tinha os seus alunos, que sempre se reunia com eles para ensinar-lhes sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Em uma dessas reuniões aconteceu aquilo que está nos versos de 38 a 41 que nós lemos. E nesses tempos de escassez de alimento, o profeta Eliseu manda então o seu servo Geazi colocar a panela no fogo com água para preparar um ensopado para saciar a fome daqueles homens. O versículo 38 nos diz isso. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens.
Em dia de fome, queridos, é natural que as pessoas busquem conseguir alimento para a manutenção da própria vida. Infelizmente, o mesmo não acontece quando a fome é espiritual. Hoje nós vivemos tempos de fome pelo mesmo motivo que Israel vivia aquele tempo de aridez, a desobediência. Vivemos dias de escassez espiritual. Pessoas que estão com a terra dos seus corações secas, áridas, onde a semente do Evangelho não pode nascer, não pode florescer. E mesmo em tempos de escassez, o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, disponibiliza o seu alimento santo e puro, que é a sua palavra. Em 1 Pedro 2,2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A palavra de Deus está disponível a todas as pessoas, de maneira física, de maneira digital, em muitos aplicativos, em quase todos os celulares, mas infelizmente muitos, por causa da cegueira espiritual, têm preferido a fome do que o alimento que Deus dá da sua palavra. 2 Coríntios 4,4 diz isso. Até mesmo entre os crentes tem havido escassez do alimento da palavra de Deus. Por isso há tantas falsas doutrinas e tanta enganação e tantas práticas antibíblicas em igrejas evangélicas. O profeta Amós já declarava no seu tempo: meu povo perece por falta de conhecimento. Mas há uma segunda escassez aqui nesse texto, a escassez de conhecimento. A palavra diz que um daqueles alunos foi ao campo apanhar alguns legumes para colocar no ensopado. A intenção desse aluno era boa, mas a sua falta de conhecimento o levou a cometer um erro gravíssimo. O versículo 39 diz: um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. Então nós podemos ver aqui que nenhum dos que estava presente naquela reunião conhecia que tipo de vegetal era aquele trazido por aquele aluno. Por isso ninguém impede que ele colocasse esse vegetal no ensopado. A falta de conhecimento, porém, quase coloca a vida de todos em perigo, pois se tratava de um vegetal conhecido como coloncítidas, que é um tipo de abóbora oval, amarelada, assemelhando-se a um pequeno melão. Esse vegetal produz cólicas, dores estomacais e diarreias violentas. Mesmo bem intencionado, a falta de conhecimento quase levou a óbito todos os participantes daquela reunião. Hoje muitas pessoas, por falta de conhecimento da verdade espiritual, têm procurado satisfazer o vazio espiritual que há nos seus corações com o alimento venenoso que o mundo lhes dá. A palavra mostra, em Eclesiastes 3, versículo 11, que Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Mas a falta de conhecimento tem levado muitos a buscarem preencher esse vazio pela eternidade com coisas venenosas como falsa religião, autoajuda, engajamento político, ideológico, mas o resultado disso tem sido danoso. Somente conhecendo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, e que vamos compreender que o desejo pela eternidade só pode ser saciado com coisas eternas. Por mais bem intencionado que essas pessoas sejam, o desconhecimento da verdade tem direcionado cada vez mais para longe de Cristo e da vida eterna que Ele pode dar. Mas há uma terceira escassez aqui nesse texto: a escassez de vida. O ensopado ficou pronto, diz a palavra, e logo todos começaram a saboreá-lo. Contudo, não demorou para que notassem que o gosto estava amargo. A comida deveria estar envenenada. Versículo 40 diz isso. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela. E não puderam mais tomá-lo.
A expressão morte na panela aponta para o gosto amargo e para a possibilidade de envenenamento da comida. Aquela comida certamente iria lhes dar sérios danos à saúde e, dependendo da quantidade ingerida daquele vegetal, poderia levar-lhes à morte. Eliseu então joga um pouco de farinha na panela, que aqui simplesmente é um ato profético comum do Antigo Testamento. Os profetas comumente ensinavam de maneira visível aquilo que Deus estava fazendo de maneira invisível. E no versículo 41 diz: então Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. A ação do profeta aponta para o fato que o poder de Deus é capaz de anular a morte. Como nós sabemos, a morte entrou na raça humana pela desobediência do primeiro Adão. Mas a obediência do segundo Adão, isso é Jesus, fez a morte ser aniquilada. 1 Coríntios 15, de 55 a 57 diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra mostra que Jesus é o antídoto de Deus para o veneno do pecado e da morte eterna. 1 João 5, 11 e 12 diz: este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Queridos, por mais que nós vivamos em tempos de escassez, de aridez material e espiritual, nós cremos num Deus que é todo-poderoso. E esse Deus nos dá o alimento tanto material quanto espiritual. O nosso Deus é aquele que tem sustentado a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Com a sua mão poderosa, Ele não tem nos deixado perecer. Mas Ele também é aquele Deus que nos dá o alimento espiritual por meio da sua palavra. Palavra viva e eficaz. O Senhor é aquele que dá a todo aquele que nele crê a vida. E a vida plena nesse mundo, mas principalmente a vida eterna no seu reino. O Senhor Jesus é aquele que já venceu a morte. E um dia ela será completamente derrotada. Nós seremos completamente livres dela. Por isso, irmãos, mesmo que não haja recursos, nós temos um Deus que é todo-poderoso. E nos provê o alimento todo dia, material e espiritual. Deposite nele a sua fé, porque o nosso Deus é todo-poderoso.